Olá, queridos, tudo bem? Professor Marcelo Sobral para a gente começar a falar de agentes públicos. Vamos lá. Pega o seu material aí, já vamos direto. Vamos ver o conceito da Di Pietro, o conceito do Elie, que não vai ter nada de polêmica aqui, é só para a gente fazer a introdução mesmo. A Di Pietro fala assim: agente público é toda pessoa física que presta serviço ao Estado e às pessoas jurídicas da administração indireta. Nada demais o conceito, né? Depois ele fala: são pessoas físicas incumbidas, definitiva ou transitoriamente, do exercício de alguma função estatal. Ou seja, para fim de prova, nunca vi nenhuma polêmica perguntando sobre o conceito de agente público, foi só para a gente fazer a introdução mesmo. O que é relevante agora e vem expresso nos editais é exatamente isso aqui, ó. Cargo, emprego e função. A gente fazer essa distinção entre cargo, emprego e função. Aí, olha só. Já vou botar aqui o esqueminha no quadro aqui. Vamos botar aqui, ó. Cargo, emprego e função. Beleza. Aí, olha só. Quando eu estou me referindo a cargo e emprego, o conceito, a natureza é a mesma. Mas, Sobral, eu aprendi que... Aí vem o cara que já assistiu alguma aula e fala assim: eu aprendi que o cargo público é estatutário e que o emprego público é seletista. Então, isso é o vínculo, isso é outra história. Mas a natureza, ou seja, a definição de cargo e emprego não tem diferença. Como assim? Vamos lá. Cargo e emprego... Deixa eu pegar aqui, botar de azul vai ficar melhor. Cargo e emprego... conjunto de atribuições, e responsabilidades cometidas a um servidor. Aí o cara vai falar assim: mas Sobral, emprego também é servidor? Aí depois você vai ver a classificação comigo dos servidores públicos, beleza? Então, ou seja, por que a expressão não falou assim, ó? Conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas a um servidor, para não usar a palavra atribuição novamente. Então, cometido no mesmo sentido de atribuídas, ou seja, aquele núcleo de funções cometidas, atribuídas ao servidor é o cargo ou o emprego, dá no mesmo, não tem diferença. Tá bom. Se não tem diferença, então qual é a diferença? Tá, cargo e emprego. Qual é a diferença entre cargo e emprego? Tá exatamente no vínculo. Aí agora eu vou trazer aquilo que você falou para mim. Ah, um tem o vínculo estatutário e o outro tem o vínculo contratual. Um tem o vínculo estatutário, o outro tem o vínculo contratual. Ou seja, aquilo que liga o ocupante do cargo público ao poder público é diferente daquilo que liga o ocupante do emprego público ao poder público. Perceba, cargo e emprego aqui, ó, conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor. Mas esse cargo tem um vínculo com o poder público, enquanto o emprego tem outro tipo de vínculo com o poder público. Um tem um vínculo estatutário, o outro tem um vínculo contratual. Aí vamos lá. Alguém pode falar assim, tá, vínculo estatutário é aquele da estabilidade. E essa frase não está correta. Por quê? Porque eu posso ter vínculo estatutário e não ter estabilidade. Eu já quero de cara quebrar esse paradigma. Vínculo estatutário não é sinônimo de estabilidade. A estabilidade é um direito, sim, que você encontra dentro do vínculo estatutário. Mas nem todo mundo que tem vínculo estatutário tem estabilidade. É mesmo, Sobral? É mesmo. Então vamos lá. Vamos entender a lógica aqui. Quando eu estou falando do vínculo estatutário, o que é o vínculo estatutário? Ele é um vínculo com base na lei. Ele é um vínculo com base na lei, tá? Estabelecido de forma o quê? Unilateral. Como assim com base na lei e de forma unilateral? Gente, vamos pensar. Âmbito federal, muito famosa, a Lei 8.112 de 1990.
Ou falar aqui da minha terra, do Rio de Janeiro. O Decreto-Lei 220/75, combinado com o Decreto 24/79, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Janeiro. Todos os direitos e obrigações dos servidores civis federais estão onde? Na Lei 8.112. Os direitos e obrigações dos servidores estaduais de Janeiro estão onde? No Decreto-Lei 220, combinado com 24/79. Ou seja, por que é o regime instituído de forma unilateral? Porque os direitos e obrigações estão previstos em lei. Vou repetir. Porque é um vínculo de característica unilateral. Porque os direitos e obrigações estão previstos na onde? Na lei. Impostos de maneira unilateral pela lei. Tanto que, quando você é convocado para um cargo público, você assina contrato de trabalho ou termo de posse, gente? Termo de posse. Dando ciência lá dos seus direitos e obrigações previstos no seu respectivo estatuto. Então, gente, estatuto, a palavra estatuto quer dizer lei. Então, servidor estatutário é o servidor que tem o seu vínculo com base na lei. Olha agora a frase que eu te dei. Servidor estatutário é o servidor que tem o seu vínculo com base na lei. Não tem nada a ver com ter estabilidade. Aí depois que você tem o vínculo com base na lei, você tem que ver se tem estabilidade. É outra história. Então, vamos parar com essa associação entre estatutário e estabilidade. Então, estatutário é quem tem o seu vínculo com base na lei. Combinado assim? Beleza? Show? Ok. Tá bom. Enquanto o regime contratual é um regime com base na lei e, como o próprio nome está dizendo, no quê? No contrato de trabalho. É um regime com base na lei e no contrato de trabalho. Eu acho que minha carteira de trabalho está aqui. Calma aí. Vou até mostrar um negocinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha só. Tem dois documentos aqui que representam duas fases da minha vida, né? Ó, minha carteira de trabalho e minha carteira de oficial de justiça. Aqui, quando eu fui ocupante de cargo efetivo, né? E aqui, quando eu fui empregado comum e também quando eu fui empregado público. Vamos ver se tem uma anotação aqui na carteira de trabalho? Vamos ver aqui, ó. Vamos procurar. Tá aqui, achei já, ó. Cadê? Aqui, não vai dar para vocês verem, né? A anotação desse lado aqui, ó. Desse lado, dá um print na tela aí, ô fofoqueiro, que tu quer ver, que eu sei. Vou falar para você o que tem aqui, ó. Agência de Fomento do Estado de Janeiro. Cargo analista de desenvolvimento, né? 13 de agosto, vamos lá, eu entrei 13 de outubro de 2010, saí 13 de agosto de 2011, quando eu fui pro TRT, né? O que eu tenho aqui? Empregado público. Ué, Sobral, então empregado público passa no concurso? Passa, faz concurso? Faz. Mas assina termo de posse? Não assina contrato de trabalho. Eu lembro até hoje como é que foi. Ligaram para mim. Seu Marcelo? Eu sou eu mesmo. Então, aqui é da agência de fomento. Você foi aprovado em nono lugar e chegou a sua hora da tua convocação. Quer vir trabalhar aqui? Eu falei, quero. Então, por favor, traga a sua carteira de trabalho e seus documentos. Olha isso. Traga a sua carteira de trabalho e seus documentos. Levei minha CTPS, foi assinada e eu assinei um contrato de trabalho com a agência de fomento. Então, por quê? Logo, o meu vínculo ele é com base tanto na lei como base no contrato de trabalho. Por isso que a gente diz que esse vínculo é bilateral. Por que bilateral? Porque ele tem base num contrato de trabalho. Olha só. O cara tinha aprendido que a diferença entre estatutário e contratual, que no vulgar chama de seletista, mas eu quero que você dê o nome certo. Qual o nome certo? Contratual. Era a presença ou não de estabilidade. Para. Vamos aprender de forma correta. Vamos aprender de forma correta. A diferença entre o regime estatutário e contratual é que no regime estatutário, todos os direitos e obrigações estão previstos na lei. Impostos de maneira unilateral pelo poder público. Ponto final. É o que está na lei. Já o regime contratual é aquele que tem com base na lei e no contrato de trabalho. Exemplo aqui, o empregado público. Ah, mas tem que fazer concurso? É outra história. Concurso tem que fazer. Mas o seu regime é com base na lei e no contrato de trabalho. No caso, a lei aqui é a CLT. Show de bola? Beleza? Top? Ok, vamos lá. Então, começando a tirar alguns mitos. No regime estatutário, aí vamos lá. No regime estatutário, deixa eu ver como é que eu vou marcar isso aqui. Já sei, marcar assim, ó. No regime estatutário, eu encontro
cargos públicos. Cargos públicos. Eu falei que tipo de cargo é? Não, eu falei cargo público, né? Enquanto no regime contratual, vou pegar outra aqui, no regime contratual, eu encontro emprego público. Beleza? O cargo público basicamente tem duas espécies, mas a gente vai estudar três, né? Mas por enquanto. Cargo público, vamos lá. Espécies. Cargo de provimento efetivo, cargo de provimento efetivo e cargo em comissão. Vai. Até você que está começando a estudar agora já ouviu falar nisso. O cargo de provimento efetivo, gente, é aquele que é provido por meio de quê? Concurso público. Só entra no cargo de provimento efetivo quem fizer o quê? Concurso público. Enquanto o cargo em comissão é aquele de livre o quê? Nomeação e exoneração. Ah, é, Sobral? Então olha a pergunta que eu vou te fazer. O servidor ocupante pode ser exclusivamente de cargo em comissão. Vou repetir. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão. Ele é um servidor estatutário, sim ou não? É e é. Mas Sobral, o regime de previdência dele é o INSS. Meu amigo, aí é que a galera se enrola. Não confunda regime administrativo com regime previdenciário. Eu nem falei disso ainda. Eu estou no regime administrativo. Eu estou analisando o teu vínculo, meu amigo. O ocupante de cargo em comissão, ele tem vínculo estatutário. Mas Sobral não tem estabilidade. Eu estou desde o início da aula dando pancada, falando que desde quando que estatutário é sinônimo de estabilidade. Mitos sendo quebrados nesse momento agora aqui. Estatutário não é sinônimo de estabilidade. A estabilidade a gente encontra no regime estatutário, especificamente em relação aos cargos de provimento o quê? Efetivo. Repetindo. A estabilidade a gente encontra no regime estatutário, especificamente nos cargos de provimento efetivo. Mas a gente encontra no cargo de comissão? Não. Então eu posso falar que regime estatutário é sinônimo de estabilidade? Não, não posso. Porque eu tenho regime estatutário sem ter o quê? Estabilidade. Top? Beleza? Ok? Tranquilo. Vamos lá. Bom, os cargos públicos são encontrados em qual âmbito? Na administração direta, autarquias, e nas fundações públicas de direito público. O cargo público pressupõe o regime de direito público. Tá, e o emprego público? Vamos lá. Qual vai ser o seu âmbito? O emprego público eu vou encontrar, vamos lá, na fundação pública de direito privado. Eu vou encontrar na empresa pública e eu vou encontrar na sociedade de economia mista. Logo, o que você percebe aqui? Cargo público eu encontro em pessoas jurídicas de direito público. Vou repetir. Cargo público eu encontro em pessoas jurídicas de direito público. Enquanto emprego público eu encontro em pessoas jurídicas de direito privado da administração pública. Tá entendido isso aqui? Beleza? Show? Ok, beleza. Vamos lá. Vamos avançando mais um pouquinho aqui. Outra coisa que eu já quero conversar com vocês aqui. Falei aqui, tal. Vamos falar agora um pouquinho aqui nesse quadro, para a gente vir aqui para o nosso material, em relação aos cargos públicos. Ó, eu vou dar um voltão aqui. Cargo. Ah, não, peraí, faltou falar. Eu falei de cargo e emprego, falei que o conceito é igual, né? Que a diferença está no vínculo, que o vínculo do cargo é do tipo estatutário, ou seja, tudo com base na lei, e que o vínculo contratual é com base na lei, a CLT e o contrato de trabalho. E eu falei onde eu encontro o cargo público, na administração direta, autarquia de fundação de direito público,
e onde eu encontro emprego público na Fundação de Direito Privado, empresa pública estatal mista. Foi. Mas eu não falei para você de função pública. Gente, o que é a função pública? Vamos lá. A função pública, vou marcar aqui de outra caneta, são atribuições e responsabilidades. Apenas exercer atribuições e responsabilidades, mas sem você ocupar necessariamente um cargo ou emprego. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Quem ocupa cargo ou emprego exerce função. Olha a minha frase. Quem ocupa cargo ou emprego exerce função. Por quê? Porque a função são as atribuições e responsabilidades. E o cargo ou emprego é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor. Então, quem ocupa cargo ou emprego exerce função. Mas é possível exercer função sem ocupar cargo ou emprego? Gostei, vou botar no quadro. Vamos lá. Ó. Quem ocupa cargo ou emprego públicos. Vamos lá. Exerce função pública. Então, quem, olha o verbo, ocupa, exerce. Vamos lá. É possível exercer função pública. O contrário agora. É possível exercer função pública sem ocupar cargo ou emprego públicos. O que eu te falei? Sim. Mas, Sobral, eu ainda não sei quais são as hipóteses. Eu vou te dar logo duas aqui e a gente vai destrinchar. O artigo 37, inciso 5 da Constituição e o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Dois exemplos de exercício de função pública sem ocupar cargo ou emprego públicos. Sobral, fale-me mais. Falo sim. Vamos lá. Em relação ao 37.5, gente, o que a gente tem aqui? A chamada função de confiança. No exercício de função de confiança, ali é só função. Ah, mas Sobral, para exercer a função de confiança tem que ocupar um cargo, mas é outra coisa. Quem ocupa cargo provento efetivo pode exercer a função de confiança, que está fora do cargo, né? Então aqui é um exemplo de exercício de função pública. Um outro exemplo aqui é o servidor temporário. É o servidor temporário. Aquele contratado por excepcional interesse público. Qual é o exemplo clássico aqui, gente? Recenseador do IBGE. Ah, mas Sobral, eu vi o edital do concurso público para recenseador do IBGE. Você viu errado. Na verdade, a mídia noticia errada. A mídia chama de concurso público. Se você abrir o edital de recenseador do IBGE, está escrito lá, processo seletivo simplificado. Ih, Sobral, agora deu bug na cabeça. Porque eu vi o edital lá no jornalzinho da internet de concurso falando que era concurso do IBGE e eu acreditei que era concurso público. Estou te falando, não é. Daqui a pouco você vai aprender comigo por quê. Por quê, querido? Porque concurso público é só para cargos e empregos. Não tem concurso público para exercício de função pública. Quer ver outra função pública que não está aqui nesse quadro? Vamos lá, gente. Mesário eleitoral. Alguém duvida de que o mesário eleitoral está exercendo uma função pública, gente? Vamos lá, olha lá pro dia das eleições, TRE, tá lá o cara lá, trabalhando nas eleições. Aquele cara está exercendo uma função pública, sim ou não? Sim. Aí eu te pergunto, qual cargo ou emprego ele ocupa? Nenhum. É o chamado agente honorífico. Então, é possível exercer função pública sem ocupar cargo ou emprego? Sim. Esse cara aqui, vamos lá, só quem é ocupante de cargo efetivo pode exercer. Mas a função de confiança ela não está dentro do cargo, ela está fora. O cargo público ele é um pressuposto para você exercer. Mas a função de... Tanto que assim, o servidor,
ocupante de cargo efetivo, ele é designado e dispensado da função de confiança. Designa para exercer, dispensa do exercício, tá? E aqui o servidor temporário, que é o exemplo clássico do IBGE, esse cara, ele exerce função pública temporária. Ele não ocupa nem cargo, nem emprego públicos, ok? Vamos lá, eu tenho mais uma coisinha para falar desse quadro para ele ficar completão. Lembrei, vamos lá. O cargo público, ele tem seu vínculo estatutário. Eventuais conflitos de servidores estatutários serão julgados pela justiça comum. E a justiça comum, gente, vai depender, sendo federal ou estadual, da esfera do servidor, né? Então, vamos botar aqui. Justiça comum podendo ser federal ou estadual. Como assim? Ora, se eu sou um servidor federal, eu vou entrar na Justiça Federal. Se eu sou um servidor estadual, eu vou entrar na Justiça Estadual. Se eu sou um servidor municipal, eu vou entrar na Justiça Estadual, porque não tem Justiça Municipal. Top aqui? Tranquilo? Tá. Mas o empregado público, vamos lá, cadê a canetinha aqui? Eventuais conflitos. Eu vou botar aqui, ó, regra, Justiça do Trabalho. Mas, Sobral, por que aqui você escreveu regra, Justiça do Trabalho? Porque aqui tem algumas peculiaridades. Aqui tem alguns detalhes. Por exemplo, greve de empregado público. Aí tem que ver se é Justiça do Trabalho ou Justiça comum. Mas aí, eu quero que assim, a base é essa. Se o teu vínculo é estatutário, eventual conflito, você vai para a Justiça comum, fala. Se o teu vínculo é contratual, regra, eventual conflito, você vai para onde? Justiça do Trabalho. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Se o teu vínculo é estatutário, regra, os conflitos judiciais vão para qual justiça? Comum, federal, estadual. Se você é empregado público, vínculo contratual, regra, você vai para onde? Vai para a Justiça do Trabalho. Show de bola? Beleza? Ok. Deixa eu ver se eu tenho mais uma coisinha sobre essa coisa aqui. Tá. Ah, olha só. Mais uma vez, qual o âmbito para eu encontrar o vínculo estatutário? Administração direta, autarquias e fundações públicas de direito público, né? E o vínculo contratual? Fundação de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá, e eu tenho que falar uma coisinha aqui agora. Lembrei aqui. Tá, aqui eu estava falando de quem ocupa cargo no emprego, que pode exercer função. Olha só, eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 39 da Constituição Federal de 88, que estabeleceu a regra do RJU, gente, Regime Jurídico Único. O que diz a regrinha do RJU? Que deve ser estabelecido regime jurídico único para os servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas. Vou repetir. Que deve ser instituído regime jurídico único para os servidores da administração direta, autarquias e fundações públicas. Vamos lá. Quem de cara ele já deixou de fora aqui? Empresa pública e sociedade de economia mista. Sobral, por que empresa pública e sociedade de economia mista ficou de fora? Porque empresa pública e sociedade de economia mista, por determinação constitucional, a elas se aplica o regime de direito privado. Vou repetir. Porque empresa pública e sociedade de economia mista, por determinação constitucional, a elas se aplica o regime de direito privado. Se a elas, por regra, se aplica o direito privado, o regime é sempre o quê? Contratual. Vou repetir. Toda empresa pública e toda sociedade de economia mista no Brasil, toda, qualquer uma, o regime dos trabalhadores é o quê? Contratual. Vou repetir. Toda empresa pública e toda sociedade de economia mista no Brasil, todas, não interessa qual. O regime dos trabalhadores é o quê? Contratual. Tá bom. Sobral, a fundação pública tem nos dois. Vamos entender essa farofa aqui. A Constituição, no artigo 37, ela fala do RJU, Regime Jurídico Único. Aqui, ó. Para a administração direta, autarquias, fundações públicas. Administração direta, autarquias e fundações públicas. Vamos lá, gente. Olha a expressão. Deve ser instituído regime jurídico único no âmbito da administração direta, autarquias e fundações públicas. Eu estou falando qual é o regime? Não.
Eu falei que tem que ser regime jurídico o quê? Único. E o regime pode ser de quantos tipos? 2. Ele pode ser o quê? Estatutário ou contratual. Top? Beleza. Então, o que a Constituição quis dizer é que no âmbito da administração direta, autarquias e fundações, o que ela vedou? Veja se pode fazer o seguinte. Eu posso estabelecer regime estatutário para administração direta. Ó, vê se eu posso fazer isso. Regime estatutário para administração direta e regime contratual para autarquia e fundação pública. Vou repetir. Ó, hoje eu vou fazer assim para você, ficar mais fácil. Depois eu apago. Cadê a caneta? Esse aqui é vermelho. Eu posso botar assim, ó, E, estatutário, e posso botar assim, C e C. Posso fazer isso, gente? Sim ou não? Não. Porque o regime jurídico tem que ser o quê? Único. Tem que ser um só, né? Então tá bom, beleza. Tá, Sobral, já que o regime tem que ser único, afinal, qual é o regime? O Carvalho Filho, ele diz, não importa, tem que ser um só. Não importa se é contratual ou se é estatutário, tem que ser um só. Mas a tia de Pietro não concorda com ele. E eu, basicamente, acho melhor levar o entendimento da de Pietro para a prova. A de Pietro fala, apesar da Constituição falar em regime jurídico único, entendo que o regime que deve ser adotado é o estatutário. Então, vamos lá. RJU, vamos botar aqui. De Pietro diz que deve adotar o estatutário. Vou deixar claro mais uma vez. A Constituição está dizendo que tem que ser adotado o regime estatutário? Não. A Constituição está dizendo que tem que adotar regime jurídico único, um regime só. O Carvalho Filho vem e fala, tá bom, tranquilo. Vamos colocar um regime. Seja estatutário, seja contratual. A de Pietro fala, não. A administração direta, autarquias e fundações públicas é onde encontra as pessoas de direito público. E nas pessoas de direito público tem que ter um regime o quê? Estatutário. Logo, entendo, olha o que a de Pietro fala, logo, entendo que o regime jurídico único deve ser o estatutário. Entendido até agora aqui, gente? Top? Beleza? Ok. Bom, tá. Só que aí tem um detalhe. Tem um detalhe. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês agora aqui. É possível, olha essa pergunta, que eu tenha regime contratual no âmbito da administração direta, autarquias e fundações públicas? Anota no teu caderno essa pergunta. Anota no teu caderno essa pergunta. É possível que eu tenha regime contratual? É possível que eu tenha regime contratual no âmbito da administração direta, autarquias e fundações públicas? Vamos pensar. Queridão, o regime estatutário é aquele com base na lei. Então eu preciso ter uma lei para instituir esse regime. Fala para mim, qual é a lei federal que instituiu o regime estatutário em âmbito federal? A 8.112 de 1990. Eu te pergunto, e se a gente revogar a 8.112 de 1990? E se não existisse a 8.112? Vamos lá, gente. O Brasil tem, se eu não me engano, 5.570 municípios. Se eu não me engano, acontece. 5.500 e pouco. Você acha mesmo que os 5.570 municípios do Brasil, cada um tem um regime estatutário para os seus trabalhadores? Eu trabalhei no interior de São Paulo. Eram 7 cidades. Cruzeiro, que era a maior cidade, 80 mil habitantes, veio a ter um estatuto só em 2017, um ano antes de eu sair. Até então ninguém tinha estatuto. E aí eu te pergunto, se a administração direta, autarca fundacional não tem estatuto, você cai aonde? No regime contratual. Então essa é a resposta. É possível ter regime contratual aqui? Sim. Quando o quê? Quando não houver estatuto. E a realidade da grande maioria dos municípios no Brasil. Mas o que a de Pietro fala? Olha, para obedecer o texto constitucional, tem que estabelecer o regime estatutário. Porque o regime estatutário é o que deve ser adotado para as pessoas jurídicas de direito público. Entendido aqui? Show? Eu acho que já tem muita informação, é bom a gente parar e dar uma revisada. Deixa eu você pegar o quadro todo. Pega o quadro aí. Dá uma olhada aí no quadro, beleza? Vamos dar revisada, vamos respirar um pouquinho e vamos dar revisada. O que eu comecei falando para você aqui?
A diferença entre cargo, emprego e função, beleza? Cargo, emprego e função. Quanto à natureza, tem diferença entre cargo e emprego? Não. Cargo e emprego, conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas no servidor. E a função são as atribuições e as responsabilidades. Por isso é que quem ocupa cargo ou emprego públicos exerce a função pública. Mas é possível exercer função pública sem ocupar cargo ou emprego públicos? Fala pra mim, gente, sim ou não? Sim. Exemplo, função de confiança. Exemplo, servidor temporário. Vínculo estatutário é o vínculo que dá estabilidade? Não. Vínculo estatutário é aquele com base apenas na lei. Enquanto o vínculo contratual é com base na lei e no contrato. Se o vínculo é apenas com base na lei, eu falo que ele é de natureza o quê? Unilateral. Se o vínculo é com base na lei e no contrato, eu falo que ele é o quê? Bilateral. No regime estatutário, eu encontro os cargos públicos. Cargos, não interessa qual. Que num primeiro momento pode ser o quê? De provimento efetivo ou em comissão. O provimento efetivo é aquele acessado via o quê? Concurso público. E o em comissão é de livre nomeação e exoneração. Qual dos cargos públicos está sujeito ao regime da estabilidade? Só o cargo de provimento efetivo, que você vai alcançar depois de quantos anos? 3 anos de efetivo exercício. Top? Beleza? Ok. Logo, com essa explicação que eu estou te dando, eu posso dizer que regime estatutário é sinônimo de estabilidade? Claro que não. Regime estatutário é porque os seus direitos e obrigações estão previstos na lei. E nesse regime estatutário, eu posso ter gente que tem estabilidade e posso ter gente que não tem estabilidade. Exemplo de quem tem estabilidade: quem ocupa cargo efetivo, após 3 anos de efetivo exercício, acesso via concurso público. Não tem estabilidade quem ocupa cargo em comissão. Show de bola. Qual o âmbito que eu encontro cargos públicos? Administração direta, autarquias e fundações de direito público. Então, o regime de cargo público, ele se conecta com as pessoas jurídicas de direito público. E eventuais conflitos desses servidores são julgados pela justiça o quê, gente? Fala comum. Seja, fala federal ou estadual. Como assim? Se eu for um servidor federal, justiça federal. Se eu sou um servidor estadual, justiça estadual. Se eu sou um servidor municipal, justiça estadual. Regime contratual é aquele com base na lei e no contrato de trabalho, sendo de natureza o quê? Bilateral. É onde eu encontro emprego público. Qual o âmbito do emprego público? Nas pessoas de direito privado. Fundação pública de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista. Os conflitos aqui, em regra, são julgados pela Justiça do Trabalho. Mas tem exceção? Tem, a gente vai ter que falar mais à frente. Mas vai cobrar salário, vai cobrar férias, 13º, vai para onde? Justiça do Trabalho. Greve, aí já é diferente. Impugnar concurso público, aí já é diferente, tá? Mas a regra é ir para Justiça do Trabalho. Show. Vem comigo aqui. O artigo 39 da Constituição estabelece o tal do que, gente? Regime jurídico único. Para toda administração direta e indireta? Não. Fala para quem? Administração direta, autarquias e fundações. Porque empresa pública e sociedade mista já tem regime definido pela Constituição, que é o regime trabalhista. Tá bom. A Constituição, ela não falou regime jurídico estatutário. A Constituição falou regime jurídico único. Ou seja, tem que ser adotados quantos regimes no âmbito da administração direta, autarquias e fundações? Um só. Carvalho Filho, de maneira muito inteligente, diz: ora, você tem que adotar um só, é um só. Não interessa qual. Basta adotar um regime. Tá bom. Só que a tia de Pietra, ela discorda. Ela fala, apesar de ser regime jurídico único, a expressão, ela entende que deve ser adotado o regime o quê? Estatutário. Porque o regime estatutário é aquele que se encaixa com as pessoas jurídicas de direito o quê? Público. Juntos até aqui, gente? Beleza? Show? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já falei bastante coisa. Parará, parará. Deixa eu ver se dá para colocar mais alguma coisa aqui nesse quadro. Dá. Ó, deixa eu fazer um puxadinho aqui. Aqui em relação aos cargos públicos, gente. Vou botar aqui, ó. Já sei. Como, em regra, devem ser criados e extintos os cargos públicos, gente? Como, em regra, devem ser criados e extintos os cargos públicos?
Mediante o quê, gente? Lei. Então, lei cria cargo público e lei extingue cargo público. Porém, todavia, entretanto. Vou até botar de outra cor aqui. Não, vou botar aqui em cima. Cargos públicos. Extinção. Quando estiverem vagos, extinção de cargos e empregos quando estiverem vagos, de cargo e função, podem ser mediante decreto. Pode ser mediante decreto. E lembrando que o decreto é o ato privativo do chefe do Poder Executivo. Então vamos de novo. Vamos lá. Eu ia falar só até aqui, mas me deu um estalo, as coisas vêm na hora na minha cabeça. Falei, vou falar do outro aqui também. Mas esse eu vou só falar para vocês. Vamos lá. Regra para poder criar ou extinguir cargo público tem que ser mediante o quê? Lei. Mas existe uma hipótese que eu posso criar ou extinguir sem ser mediante lei? Existe. Mas é só para o quê? Só para extinguir. Cargos e funções que estiverem o quê? Vagos. Repete. Vambora. Vamos lá. Regra, criar ou extinguir cargo público. Eu quero novos cargos públicos na Polícia Civil. Tem que ser mediante o quê? Lei. Mas existe uma outra forma de mexer nisso? Sim. Para criar ou para extinguir? Fala, para extinguir. E o cargo tem que estar o quê? Vago. E pode ser extinto mediante o quê? Decreto. Mais uma vez. Criar e extinguir cargo público. Regra, gente, mediante o quê? Lei. Mas tem uma peculiaridade em relação a isso? Sim. Para criar ou extinguir? Extinguir. Extinguir quem? Cargos e funções. Que o quê? Que estiverem vagos. Pode ser extinto mediante o quê? Decreto. Foi? Ok? Beleza, tá. Ó, isso que eu vou te falar agora é a maldade da maldade da maldade. Se a banca fosse muito malévola aqui para poder falar essa história. Pode acontecer? Já aconteceu no Sebrasp, por exemplo, né? Outras bancas, FGV, FCC, não sei, mas já aconteceu no Sebrasp. Qual é o ponto aqui? Então, a gente aprende dessa forma. Ah, tá. Então, criar cargo público, extinguir cargo público, mais uma vez, repete várias vezes. Criar cargo público, extinguir cargo público, regra, mediante lei. Mas a extinção de cargos e funções vagos pode ser mediante o quê? Decreto. Aí o cara para aqui. Aí vem a prova e pergunta para você sobre a criação, transformação ou extinção de cargos na Câmara e no Senado. Ih, malandro. Criação... Eu vou botar aqui embaixo. Eu não vou resistir. Vou botar um asterisco aqui, ó. Criação, transformação, extinção de cargos. Aonde? Na Câmara ou no Senado? Na Câmara ou no Senado. Vamos lá, meu amigo. Na Câmara, isso aqui a gente vai buscar no artigo 51, inciso 4 da Constituição. E no Senado, no 52, inciso 13 da Constituição. De novo, falar de criação, transformação e extinção de cargos no âmbito da Câmara e do Senado, a gente encontra no 51.4 e no 52.13. Qual é a maldade aqui? É via resolução. Via resolução da casa. É, malandro, olha isso. Então, o cargo de policial legislativo da Câmara, que é o concursão pra caramba, né? Policial legislativo da Câmara, policial legislativo do Senado e assim por diante. Como é que esses cargos são criados? Mediante lei? Resolução da casa respectiva. Artigo 51, inciso 4, artigo 52, inciso 13. Só que agora vem a maldade da maldade da maldade da maldade. Porque olha só, eu te dei 3 informações até agora. Olha que bacana o raciocínio crescendo. Primeira informação, cargo público, regra, é criado e extinto como? Lei. Primeira peculiaridade, se for extinção de cargo vago, mediante o quê? Decreto. Terceiro detalhe, se for criação, transformação e extinção de cargo na Câmara ou no Senado, via resolução da casa. Tá botando tijolinho na cabeça? Só que tem um detalhezinho aqui, que é mediante lei. Criar ou extinguir o cargo é mediante lei. Perdão, é mediante resolução.
Mas fixar a remuneração é mediante lei. Puta, olha isso, velho. Então, cuidado aqui, ó. Fixar a remuneração tem que ser mediante lei. Cara, esse quadro tá uma coisa linda, hein? Calma, vamos entender essa parada aqui. Então, olha só. A Câmara tem autonomia por resolução da própria casa para criar os seus cargos. O Senado tem autonomia por resolução da própria casa para criar os seus cargos. Mas a fixação da remuneração, a casa vai ter que apresentar um projeto de lei e aí vai ser votado pela Câmara, pelo Senado, com sanção ou veto do presidente. Ou seja, a casa não pode por si só dizer quanto você vai ganhar. Ela pode por si só criar o seu cargo, mas fixar a remuneração tem que ser mediante lei. Cara, vamos lá. Eu falei tudo. Espremi o limão até o final aqui agora. Normalmente eu falo até aqui, ó. Cargo, lei, vago, decreto. Isso é 90% das questões, né? Só que se você assiste a aula comigo aqui, você não quer 90%, você quer o quê? 100%. Então eu tô te dando tudo agora. Se vier com essa maldade, mas vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Se eu perguntar na prova assim, cargo público em regra é criado por lei. Vou repetir. Cargo público em regra é criado por lei. Certo ou errado? Certo. É a regra, malandro. É a regra. Cargo público vago é extinto mediante decreto. Certo. Os cargos públicos são criados e extintos por lei, vírgula. Aí eu botei a vírgula, ó. Os cargos públicos são criados e extintos por lei, vírgula. Inclusive na Câmara e no Senado. Entendeu a maldade? Aí o examinador quer ver se você tem conhecimento dessa história. Cargo na Câmara e no Senado criado via resolução da casa, mas a remuneração via lei, ok? Pô, agora chega, agora chega. Vamos tirar foto desse quadro e bora revisar. Começamos com o pé direito, hein? Show! Consegue você pegar a tela toda, quem quiser dar um print aí. Vamos lá, gente. Cargo, emprego e função. Cargo e emprego tem a mesma natureza. O que é? Conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor. Show! Tá, qual vai ser a diferença? O vínculo, que pode ser do tipo estatutário ou contratual. O vínculo estatutário é sinônimo de estabilidade? Não! O vínculo estatutário é aquele que é todo com base na lei. E quem está no vínculo estatutário? Os cargos públicos. Falei o tipo de cargo? Não! Os cargos públicos estão no vínculo estatutário. E o cargo público, num primeiro momento, cargo de provimento efetivo e cargo em comissão. Cargo de provimento efetivo é aquele que é provido por meio de quê, gente? Concurso público. E o cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Beleza? Show? Ok. Cargos públicos a gente conta em qual âmbito, gente? Administração direta, autarquias e fundações de direito público. Logo, o cargo público eu encontro nas pessoas jurídicas de direito público. Eventuais conflitos desses servidores são julgados por qual justiça, gente? Comum. Federal ou estadual, dependendo da esfera do servidor. E eles são criados e extintos mediante o quê? Lei, primeira informação. Mas se o cargo tiver vago, é extinto mediante o quê? Decreto. Mas a criação, transformação e extinção de cargo na Câmara e no Senado é mediante o quê? Resolução da casa. Mas a fixação da remuneração é mediante o quê? Lei. Nunca mais esquece essa, parceiro. Faz faz comigo. Faz, 1, 2, 3, 4. Faz assim, 1, 2, 3, 4. Olha como é que encaixa na cabeça e na hora da prova tu faz assim, ó. Causa memória emocional, parceiro. É isso mesmo. Ó, cargos públicos, criados e extintos, mediante lei. Mas se o cargo tiver vago, a extinção, mediante o quê? Decreto. Mas se for criação, transformação ou extinção de cargo na Câmara ou no Senado, mediante resolução da casa. Mas a fixação da remuneração é mediante o quê? Lei. Top? Beleza. Vamos lá. Vínculo contratual. É aquele com base na lei no contrato de trabalho. Regime de emprego público. Eu encontro em qual âmbito? Nas pessoas de direito privado da administração pública. Fundação pública de direito privado. Empresa pública e sociedade de economia mista. Quem ocupa cargo ou emprego públicos exerce função pública. Mas é possível exercer função pública sem ocupar cargo ou emprego? Sim. Aí muita gente se confunde no 37.5. Mas, Sobral, a função de confiança é só para quem ocupa cargo efetivo, mas a função de confiança ela vai além do cargo, ela é a mais que o cargo. Quem ocupa cargo efetivo é requisito, é pressuposto para exercer a função.
Mas a função de confiança ela não está dentro do seu cargo efetivo, ela está fora. Tanto que quando você é designado para ela, você ganha o quê? Você ganha mais. Você tem também o servidor temporário, que é aquele contratado por excepcional interesse público. Qual foi o meu exemplo aqui? Recenseador do IBGE. Faz concurso público? Faz não, malandro, faz não. Processo seletivo simplificado. Mas eu vi o edital do IBGE. Não era edital de concurso público, era edital de processo seletivo simplificado. Beleza. O regime jurídico único, artigo 39 da Constituição, no âmbito da administração direta, autarquias e fundações públicas. Segundo a de Pietro, deve ser adotado o regime o quê? Estatutário. O Carvalho Filho fala, tem que ser um regime só. A de Pietro fala, não, tem que ser o regime estatutário. Beleza? Queridos, vamos dar pausa aqui e a gente já volta para dar continuidade, tá? Segura aí que já ficou muita coisa. Vamos dar uma relaxada aqui um pouquinho primeiro, beleza?